Sim, meus leitores, o treinador da seleção brasileira escreveu um livro, Liderança Tranquila de Carlo Ancelotti. Ao ler esse livro, muito antes, na época em que ele sonhava ser técnico da seleção brasileira, mostra a biografia dele como jogador e técnico, né, de vários grandes clubes da Europa aí, afora, e que ele treinou grandes estrelas do futebol europeu que a gente conhece na atualidade. Se existe um tipo de líder que o mundo moderno desaprendeu a conhecer, Carlo Ancelotti tenta resgatar em Liderança Tranquila o líder que não precisa gritar para ser respeitado. Um universo como o futebol, movido por ego, pressão de resultados e espetáculo, Ancelotti construiu sua carreira justamente sendo o oposto do que se espera de um treinador. E talvez que esse livro se torne tão interessante, né? O livro não propõe vender fórmulas de liderança. Não. Ele fala sobre vários relatos de vestiários, né? Derrotas, convivência com estrelas como Zidane, Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, logo quem, Beckham. Mas o foco nunca é na tática. O verdadeiro tema é relacionamento humano. E isso ele considerava o momento mais ímpar da filosofia de trabalho dele. O humano. O fazer humano. Isso pode, de uma certa forma, frustrar alguns leitores desse livro, né? Oh, será que ele tem alguma técnica de liderança aqui? Liderança tranquila? O que isso aqui quer dizer? Mas vocês vão ver que, na realidade, o Ancelotti é um técnico completamente discreto. Ele não gosta de aparecer. Talvez seja por isso que muitos jogadores do mundo todo que trabalharam com ele o respeitam o suficiente para isso. Você não ouve aí na imprensa mundial algo que fale mal dele, algo que mexa com a biografia, com a carreira dele aí, que não fora desse livro. Ancelotti acredita que esses jogadores, né, não rendem por medo, mas por respeito. Sua liderança é construída com diálogo, escuta e equilíbrio emocional. Algo raro assim no ambiente esportivo, principalmente o futebol, né? Que é o futebol, que é o esporte mais praticado do mundo, em que tá lidando com pressão, tá lidando com jogadores que recebem milhões de euros, dólares na época, hoje a moeda de referência são euros, e que ao tempo todo precisa corresponder ao torcedor, tendo que ser amparado, e o Ancelotti faz esse amparo com esses jogadores que ele treinou. E talvez seja por isso que justamente que a obra ganha força fora do futebol, né? Porque o livro faz um espelho para qualquer grupo humano. Você pode aplicar isso para empresa, equipe criativa, amizades, relacionamentos e até redes sociais. O olhar humano de um líder pode fazer uma diferença gritante, porque o líder vai escutar cada um, vai escutar seus liderados. É isso que o Ancelotti fazia. Ele identificava as características peculiares de seus liderados e dava a cada um certo direcionamento para que aquilo ali, que aquele momento, que aquela alocação estratégica e tática saísse conforme combinado. Pô, estamos aqui falando de um treinador da atual da seleção brasileira, né? Liderança tranquila. Liderança tranquila, escrito pelo próprio atual técnico da seleção, né? Um livro interessante de se ler, muito bom de ler, inclusive, leve, tranquilo. E tem um detalhe na escrita dele que ele não faz parecer gênio, não existe genialidade no trabalho dele. Diferente de muitos livros de liderança, cheio de ego e autodidata, que é muito comum de você encontrar nesses livros desse porte,
Ele admite erros, ele admite falhas, ele admite inseguranças e conflitos internos, que é muito comum de ocorrer. Isso vai tornar uma leitura mais honesta. Ele não tem o que esconder de você quando vai ler um livro desse. Você não sente que está ouvindo um guru, e sente que está ouvindo alguém que passou décadas aprendendo a lidar com pessoas difíceis sem perder a própria identidade, sem perder a sua própria essência, sem perder a sua própria filosofia de trabalho. Isso é que é o bom Ancelotti. Ele tem um certo estilo calmo de liderar. O livro tem falhas? Tem. Se torna repetitivo ao reforçar a mesma ideia do equilíbrio emocional. Ele traz isso sempre no livro. Mas, talvez, no entendimento do Ancelotti, é para que você use o equilíbrio emocional como palavra-chave. Uma palavra-chave para que você absorva a ideia de quando você um dia for líder, você passar essa mensagem, essa impressão para os seus liderados. Talvez não seja, talvez ao meu ponto de vista aqui, não seja exatamente uma falha, mas que ele vem te dando essa dica com certas palavras-chave de como você ter uma liderança tranquila e adequada à sua estrutura que esteja montando. No fundo, ele não vai te dar uma receita de bolo, ele já vai desenhando a receita inteira na obra dele, né? Na medida que ele desenvolve a sua autobiografia. Carlo Ancelotti constrói sua imagem justamente pela ausência de teatralidade. Ele lidera sem transformar tudo em espetáculo, e talvez seja essa a maior provocação de liderança tranquila. Será que os líderes mais fortes, de uma certa forma, precisam de liderança forte o tempo inteiro? Interrogação. Vamos lá. O futebol moderno virou uma indústria de ansiedade, de expectativas. Se tem ansiedade, tem expectativas, né? Torcedor vai exigir um resultado imediato. Óbvio, ele está pagando ingresso, ele está pagando sócio, ele está pagando o que for para poder consumir do produto, que é o que? Futebol. E quando há resultado adverso, quem é o primeiro cobrado? O técnico. Não é nem jogador, é o técnico. E quando isso se sucede várias vezes? Na Europa, é muito comum o treinador ser o último das cabeças a ser pedido a demissão. Aqui no Brasil é diferente, não. Perdeu 2, 3, a culpa é do técnico, vai embora. E acontece, ele vai embora. Se o Ancelotti treinar qualquer time do Brasil aqui, ele não fica menos de um ano. Por resultados adversos. Por 5 ou 6 resultados adversos. Hoje ele é treinador da seleção brasileira. Ele foi sondado há muitos anos. Ele tem um trabalho de quase 1 ano e pouco na seleção brasileira. E tem esse estilo de liderança tranquila dele. Sabe o que é você treinar Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Beckham? Essa turma aí toda era uma vaidade daquele tamanho. E o Carlo Ancelotti ali, um treinador, tendo que comandar essa turma toda aí. Real Madrid, por exemplo. Milan, quando ele foi treinador do Milan, que ele treinou Ronaldinho, Ibrahimovic, quando o Milan, Kaká, esse aí. Ao nível. Liderança tranquila do Carlo Ancelotti. Ele conta tudo isso no livro dele. Ele é treinador de seleção brasileira. Algumas coisas ele teve que ceder para fazer, por exemplo, uma convocação para a Copa do Mundo, que aconteceu agora há pouco, mais recente. E foi coerente na sua escolha. Vai ter injustiça? Vai. Mas esse é o estilo dele. Liderar, comandar. Ele nunca aparece nos holofotes. É a mídia, é o Brasil que dá holofotes a ele. Ele não busca isso. É o jeito dele de liderar. Enquanto muitos líderes acreditam que respeito nasce de medo,
Ancelotti sugere que o medo destrói a criatividade. Talvez isso explique por que tantos jogadores falam dele com carinho anos depois. Tem relatos de jogador que ele carrega de jornais, né, de entrevistas que os jogadores deram, né, as mídias europeias aí pelo mundo afora. Ele carrega isso para dentro da obra dele. Isso é muito legal. Não vejo um jogador falando mal dele que trabalhou com ele. Muito difícil. Mesmo sentindo calmo, Ancelotti deixa escapar em vários momentos o peso psicológico de liderar grandes clubes. A imagem pública do técnico é sempre o controle absoluto, mas o livro vai revelar o inverso. Dúvidas constantes, noites mal dormidas, necessidade de esconder inseguranças para não contaminar o grupo que ele liderava. Isso humaniza demais a narrativa, que é o que eu gosto no livro. Isso é um ponto positivo para você ler esse livro. Toda tranquilidade tem um preço. O livro deixa claro que ser equilibrado não significa que ele vai ser isento de crítica. Pelo contrário, muitos confundem calmaria com falta de ambição. Ancelotti mostra que precisou conviver com a imagem de treinador bonzinho, mesmo acumulando títulos históricos. Ele tem um currículo invejável. Existe uma ironia nisso. Quanto mais sereno ele parece, menos algumas pessoas percebiam a complexidade do trabalho dele. Outro ponto forte do livro desmonta um livro de líder genial. Ancelotti insiste no sucesso coletivo, que o sucesso coletivo, né, depende do mais que o ambiente de genialidade individual. Ele valoriza auxiliares, né, a equipe do entorno, né, médico, roupeiro, fisioterapeuta e até funcionário invisível dos clubes. Isso dá ao livro uma sensação de humanidade e de atendimento humanizado, do que de fato empresarial. Ele considera todo mundo ao entorno dele, ao redor que trabalha com ele. Isso é muito legal. Talvez seja exatamente aí que a liderança tranquila encontra a sua força maior. Ele não tenta na realidade, né? Ele não tenta transformar a liderança em espetáculo heróico, que é isso que faz o livro ser bom de ser lido, né? Todo mundo quer parecer extraordinário, mas Carlo Ancelotti não quer ser nada extraordinário. Ele apenas quer ser um líder. Ele quer apenas liderar da forma dele, do jeito dele, sem atrapalhar a vida de ninguém, sem passar por cima de ninguém. Liderança tranquila, Carlo Ancelotti, e até o próximo vídeo.